Olá, povo católico. Vamos mais uma vez aqui dar uma sequência no assunto dos sacramentos. Já falamos aí do batismo, da crisma, da Eucaristia, do matrimônio e falaremos agora do sacramento da ordem. Tudo isso aqui é doutrina tirada do Catecismo Romano. Catecismo que era para ser o catecismo de cabeceira de todo católico. É a Igreja nos explicando toda a sua doutrina e mostrando todo o fundamento teológico nas Sagradas Escrituras. Pois bem, quem analisar com atenção a natureza e o caráter particular dos outros sacramentos, reconhecerá que todos eles dependem do sacramento da ordem. De sorte que, na sua falta, alguns não poderiam de nenhum modo ser feitos e ministrados, enquanto outros ficariam privados de suas solenes cerimônias e ritos litúrgicos. Ou seja, a figura do sacerdote ou do bispo, que também tem sacramento da ordem. O bispo um dia já foi padre, o papa também um dia já foi padre. Ou seja, a figura das pessoas que têm o sacramento da ordem é fundamental. Em todos os outros sacramentos é necessário que tenha a presença do sacerdote, como aqui digo, ou por ele, ou pelos sacramentos serem ministrados pelo sacerdote, ou outros sacramentos o sacerdote ele não ministra, mas ele realiza os ritos e as cerimônias própria do sacramento. Devemos sempre lembrar a nobreza desta vocação considerada no seu apogeu, que é o sacerdócio. Porque o sacramento da ordem, ele não é só o padre, bispo e papa. Existem as ordens menores, que não são necessariamente sacerdote, como o diaconato. Hoje, nessa nova igreja aí, criada pelo Vaticano II, os diáconos parecem que já, não sei se eles se enquadram ainda como sacramentos da ordem ou se faz parte do sacramento da ordem, mas já podem se casar. Mas creio que os diáconos ainda recebam o sacramento da ordem. Então deve-se lembrar da nobreza dessa vocação, considerada no seu apogeu, que é o sacerdócio, é o ápice do sacramento da ordem. Se bispos e sacerdotes, como que intérpretes e medianeiros de Deus, em seu nome anunciam aos homens a lei divina e as normas da vida cristã, e representam o próprio Deus aqui na terra, é claro que não pode imaginar dignidade maior do que a deles. Por isso são chamados não só de anjos, como está lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, mas até de deuses, como está lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 28, pois representam entre nós o poder e a majestade de Deus imortal. É como se eles fossem embaixadores de Deus aqui na terra. E é por isso que devemos reconhecer nele a dignidade de embaixadores de Deus, ainda que eles cometam graves erros que levem os fiéis, inclusive, a errar ou a se escandalizar. Mas a dignidade deles vem de Deus, apesar de todos os pecados que eles possam vir cometer. A dignidade por vir de Deus em nada tem a ver com os erros cometidos pelos ministros da palavra. Não significa que eles não sejam homens que possam ser pecadores. Pode, mas a dignidade não é tirada com o pecado deles e, logicamente, o nosso devido respeito a eles.
Ainda que sacerdotes em todos os tempos já gozavam da mais alta consideração, todavia os da nova aliança sobrelevam consideravelmente a todos os mais em dignidades, pois o poder que lhes foi outorgado, seja para consagrar e oferecer o corpo e o sangue de nosso Senhor, seja para remir os pecados. Isso excede a compreensão da inteligência humana, e muito menos se encontrará na terra um poder que lhe seja igual ou similar. Ou seja, se o sacramento da Eucaristia existe, se o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de nosso Senhor, é porque existe obrigatoriamente a pessoa do sacerdote. Se através do sacramento da confissão nós purificamos na nossa alma, nós nos livramos da culpa do pecado, é porque existe o sacerdote ali para ouvir a confissão. Só é possível ter os pecados perdoados com a presença do sacerdote. Então por aí a gente vê o porquê esse mundo cada vez mais revolucionário, ateu e anticristão odeia a figura do sacerdote. Na verdade é um ódio diabólico que eles tentam destruir essa figura, a figura sacerdotal. Para quê? Para que os homens percam a fé nos sacramentos salvíficos e que vêm pela mão dos sacerdotes. Como nosso Senhor foi enviado pelo Pai, está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17, e os apóstolos e discípulos foram enviados por nosso Salvador através do mundo inteiro, João capítulo 20, versículo 21, assim também os sacerdotes são enviados todos os dias com o mesmo poder que eles, a fim de aperfeiçoarem os santos, exercerem o sagrado ministério e edificarem o corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12. Por conseguinte, a obrigação de tão grave ministério não deva ser imposta temerariamente a quem quer que seja, mas unicamente aos que possam cumprir, pela santidade de sua vida, pela sua instrução e pela sua fé e pela sua prudência. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode sair se nomeando aleatoriamente sacerdote. Parece que aí após essa reforma litúrgica, essa nova igreja aí fundada pelo Concílio Vaticano II, parece que está sendo dado para ser sacerdote os inimigos de Deus. Os sacerdotes parece que hoje fazem tudo ao contrário daquilo que era para eles fazerem. Parecem infiltrados para destruir a igreja por dentro. E o resultado é a descatolização, a descristianização constante das nossas sociedades. E aqui o catecismo diz como deve ser antes da igreja aceitar uma pessoa nos seus seminários. Aqui está dizendo, o catecismo diz, não se pode dar um ministério desse a quem quer que seja de forma temerária, mas unicamente aos que possam cumprir, baseando-se na santidade de sua vida, ou seja, a igreja já deve saber ali entre os seus fiéis quem já está caminhando na santidade de vida, a instrução que a pessoa tem, a boa formação católica, a própria fé e ser uma pessoa prudente. Esses são os requisitos aqui que os bispos deveriam fazer para ter bons sacerdotes. Mas parece que os bispos escolhem justamente os piores. Eles hoje parecem que são inimigos dentro da igreja, jogando contra a própria igreja. Alguns abraçam esse modo de vida na intenção de prover-se do necessário para comida e roupa. Ou seja, a pessoa que entra para um seminário para ser padre é como se fosse uma profissão como outra qualquer, que vai lhe dar ali um sustento para você sobreviver.
de sorte que no sacerdócio só miram lucros materiais. Esses vão ser os péssimos sacerdotes. Na verdade, o apóstolo ensina que as leis naturais e divina mandam viver do altar a quem está a serviço do altar. Tá certo? Viver do altar a quem está a serviço do altar, que são eles. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Mas subir ao altar por causa do ganho e do lucro, isso é um sacrilégio. Ou seja, a pessoa buscar ser padre, a pessoa buscar entrar num seminário, visando o que vai ganhar e o que vai lucrar. O Catecismo Romano coloca isso como sacrilégio. Outros só pensam em ordenar-se quando recebem a oferta de rendoso benefício eclesiástico. Mais uma vez, se ordenam pensando em vantagens. A esses é que nosso Salvador chama de mercenários. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 13. A torpe malícia desses homens denigre a tal ponto o estado sacerdotal que aos olhos dos fiéis nada pode haver de mais baixo. De outro lado, faz com que eles mesmos nenhum fruto possam tirar do seu sacerdócio, senão o que Judas colheu do exercício do seu apostolado, a condenação eterna. Esses traidores que estão dentro da igreja no clero, na verdade, aqui o catecismo mostra, que são discípulos de Judas e vai colher do seu ministério aquilo que Judas colheu, a condenação eterna. Os que desejam receber o sacramento da ordem devem propor-se como obrigação não só de procurar a honra de Deus em todas as coisas, o que é um dever comum de todos os homens, não só sacerdotes, sobretudo dos fiéis cristãos, mas também de consagrar-se a um determinado ministério na igreja e servir assim a Deus em santidade e justiça. Lucas capítulo 1, versículo 75. Os que receberam o sacramento da ordem estão obrigados a desempenhar na igreja certos cargos e funções especiais e de grande responsabilidade. Eles oferecem o sagrado sacrifício, estamos falando aqui da missa, por si mesmos e por todo o povo cristão, como está lá no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 3. Explanam o sentido da lei de Deus, ou seja, eles explicam a lei de Deus, eles catequizam o povo. Levíticos capítulo 10, versículo 11, Deuteronômio capítulo 17, versículo 8. Exortam os fiéis a cumprirem com coragem e alegria. Administram os sacramentos de Cristo, pelas quais toda a graça é conferida e aumentada. Para o dizer numa palavra, eles vivem separados do resto do mundo e, como tais, exercem o maior e o mais sublime de todos os ministérios. Podemos até dizer, que a função sacerdotal é a mais sublime que existe, é a mais sublime que um homem pode exercer. Ele é um outro Cristo na terra. Ele recebeu a delegação que Cristo deu lá aos apóstolos. Aqueles a quem ouvem a vocês, é a mim que estão ouvindo. O poder sacerdotal é um poder duplo. Ele é um poder de ordem e jurisdição. O poder de ordem refere-se ao verdadeiro corpo de Cristo Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia, ou seja, o ministro do altar. O poder de jurisdição aplica-se inteiramente ao corpo místico de Cristo, e sua finalidade é governar e dirigir o povo cristão e levá-lo à eterna bem-aventurança do céu. Em abono desse poder falam muitas passagens das Sagradas Escrituras ditas por Nosso Senhor. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo, ou seja, os sacerdotes eles recebem o Espírito Santo, e foi Nosso Senhor mesmo que falou. E ele ainda diz, a quem vós perdoardes o pecado, ou seja, Nosso Senhor delegando aí o sacramento da confissão, a quem vós perdoardes os pecados, é por isso que a gente se confessa, ser-lhes-ão perdoado. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. São João, capítulo 20, versículo 21. E ainda, em verdade vos digo,
tudo o que ligares sobre a terra será ligado também no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. No povo de Israel havia também um poder assim, superior em dignidade ao que possuíam os sacerdotes no regime da lei natural, mas incomparavelmente inferior ao poder espiritual que vigora na lei do Evangelho. Vê lá em Hebreus capítulo 8, versículo 11. Mostra que os sacerdotes do Novo Testamento são incomparavelmente superiores ao do Velho Testamento. Este poder é celestial e ultrapassa até a virtude dos próprios anjos. Sua origem não remonta ao sacerdócio mosaico, ou seja, não remete a Moisés, mas a Cristo nosso Senhor. Foi Cristo que instituiu os sacerdotes, começando pelos 12 apóstolos. E nosso Senhor é chamado de eterno sacerdote, não à maneira de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 109, versículo 4. Ele é quem tinha um poder infinito para conferir a graça e perdoar pecados, e quem deixou à sua igreja esse mesmo poder, embora o limitassem em seus efeitos e o ligassem aos sacramentos. Por isso o sacramento da ordem é superior ao sacerdócio judaico. Os santos padres preferiam adotar este termo, ordem, em sentido genérico, para melhor indicarem a dignidade e grandeza dos ministros de Deus. Realmente, se a tomarmos em sua própria acepção, ordem é uma composição de coisas, umas superiores e outras inferiores, mas de tal modo acomodadas entre si que permanecem numa relação recíproca. Assim, havendo nesse ministério várias categorias e funções, que se distribuem todas numa determinada classificação, houve muito acerto e vantagem em dar-lhes o nome de ordem. Os graus da ordem. Destas ordens, umas são os maiores, ditas também ordens sacras, e outras são menores. As ordens maiores ou sacras são presbiterato, diaconato, subdiaconato. As ordens menores pertencem aos acólitos, exorcistas, leitores e hostiários. Vamos fazer aqui uma observação. Após a demolidora reforma litúrgica e do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI extinguiu as 4 ordens menores e o subdiaconato. Pelas cartas apostólicas Ministeria Quaedam, o Papa Paulo VI manteve o leitorato e o acolitato como ministério, podendo ser concedido aos leigos. Aí já a profanação do altar, colocar leigos no altar, é para profanar. E sendo obrigatório os diáconos e presbíteros. É necessário ter atenção que antes o serviço do altar era só para quem era investido do sacramento da ordem. Porém, o Concílio Vaticano II, que reformou a Igreja, e houve essa reforma aí a reforma atingiu também o sacramento da ordem, foi realizado com o espírito já revolucionário e igualitarista da Revolução Francesa. E o que vemos hoje de regra geral são leigos equiparados a sacerdote no serviço do altar, como se todos estivessem no mesmo patamar de hierarquia. O ofício do sacerdote é oferecer a Deus o sacrifício, administrar os sacramentos da Igreja conforme patenteiam os ritos da ordenação. Quanto, pois, o bispo ordena algum sacerdote, impõe-lhes as mãos em primeiro lugar, fazendo outro tanto os sacerdotes que estiverem presentes. Depois lança-lhe aos ombros a estola e dispõe-na em forma de cruz sobre o peito, para assinalar que o sacerdote se reveste da força do alto, pela qual consegue tomar sobre si a cruz de Cristo nosso Senhor e o jugo suave da lei divina, apregoá-los não só de boca, mas também pelo exemplo de uma vida santa e pura. A seguir, unge-lhes as mãos com óleo sagrado e entrega-lhe o cálice com vinho e a patena com a hóstia, dizendo: recebe o poder de oferecer o sacrifício a Deus, de celebrar missas tanto pelos vivos como pelos mortos.
Por estas cerimônias e palavras, o candidato é constituído intérprete e medianeiro entre Deus e os homens, e nisso consiste a principal função do sacerdote. Por último, impõe-lhe de novo as mãos sobre a cabeça e diz as palavras: recebe o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiveres, ser-lhe-ão retidos. Repetindo a palavra do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Assim-lhe aquele poder sobrenatural que nosso Senhor havia dado a seus discípulos, o de perdoar e reter os pecados. Aqui o catecismo agora fala dos graus de sacerdócio simples, mas vamos ver se fala aqui alguma coisa dos graus que não existe mais, como já foi dito anteriormente, que alguns foram abolidos. Existe um só sacerdócio, mas que comporta vários graus de dignidade e poder. Ao primeiro grau pertencem os que chamam simplesmente sacerdotes, cujas funções foram explicadas até agora. O segundo grau é dos bispos, que são postos à frente das dioceses não só para dirigirem os outros ministros da Igreja, mas também o povo cristão, provendo a salvação de todos com o máximo cuidado e vigilância. Por isso as Sagradas Escrituras lhes chamam muitas vezes pastores de ovelhas. Suas funções e deveres São Paulo os descreve naquele sermão aos Efésios que lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. São Pedro, o príncipe dos apóstolos, estabeleceu por sua vez uma norma divinamente inspirada para o exercício do ministério episcopal. E ele disse: apacentai o rebanho de Deus que vos está confiado, cuidai dele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus, não por sódio da ganância, mas feitos sinceramente modelos para o rebanho. Ou seja, são pessoas que é para ser para nós de exemplo. Primeiro, livro de São Pedro, capítulo 5, versículo de 2 a 3. Se os bispos governarem zelosamente por ela, não há dúvida que serão bons pastores, e como tais também considerados. O terceiro grau é constituído pelos arcebispos, estão à frente de vários bispos. Chamam-se também metropolitas, por serem bispos de cidades que são tidas como mães da província eclesiástica. Por esse motivo são superiores em dignidade e jurisdição, mas em nada diferem pela sagração episcopal. É como eu falei, são formados sacerdotes também. E agora a diferença está no grau, no grau dentro da estrutura do sacerdócio. Em quarto grau estão os patriarcas, ou seja, os primeiros e mais eminentes dos padres. Além do sumo pontífice romano, antigamente só havia 4 patriarcas da Igreja Universal, mas que por sua vez não se igualam em dignidade. Por causa da predominância do Império Bizantino, o patriarca de Constantinopla granjeou uma posição de maior prestígio, embora sua elevação fosse posterior à de todos os demais patriarcas. O imediato era o patriarca de Alexandria, cuja igreja o evangelista São Marcos havia fundado por ordem do príncipe dos apóstolos. O terceiro é patriarca de Antioquia, onde São Pedro havia primeiro apresentado sua sede episcopal. No último grau ficava o patriarca de Jerusalém, e sua igreja foi governada por São Tiago, o irmão do Senhor. Então os 4 patriarcados: Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Mas acima de todos eles, a Igreja Católica sempre reverenciou o bispo de Roma como pontífice máximo. No concílio de Éfeso, São Cirilo de Alexandria chama-lhe a ser bispo de Pedro, príncipe dos apóstolos, que nela consta ter ficado até o fim de sua vida. A Igreja conhece nele o sumo grau de dignidade e a plenitude de jurisdição, mas que lhe foram outorgados, não por decisão sinodal ou qualquer alvitre humano, mas em virtude de um direito divino. Foi o próprio Cristo que assim instituiu.
Por isso o pontífice romano é pai e guia de todos os fiéis e bispos e de todos os mais prelados, quaisquer que sejam suas funções e poderes. Como sucessor de São Pedro, como verdadeiro e legítimo representante de Cristo nosso Senhor, governa a Igreja Universal. Na administração do sacramento da ordem, deve haver maior cautela, como se deduz da antiga consideração. Outros sacramentos produzem a graça para a utilidade e santificação de quem os recebe, mas quem toma as ordens sacras torna-se participante da graça divina, a fim de promover pelo ministério sacerdotal o bem da Igreja e com isso a salvação de toda a humanidade. Em primeiro lugar, o candidato ao sacerdócio deve distinguir-se sobremaneira pela pureza de vida e caráter, coisa que hoje em dia parece que não existe mais, pelo nível dos padres. Não só porque cometeria uma incrível monstruosidade se procurasse a ordenação ou consentisse em recebê-la, estando consciente de alguma culpa mortal. Ou seja, ele deve estar até livre de pecado mortal. Mas, antes de tudo, porque deverá ser um luzeiro de virtude e inocência para os seus semelhantes. Portanto, dois são os deveres do sacerdote. O primeiro é fazer e administrar legitimamente os sacramentos. O segundo é instruir nas verdades e preceitos necessários à salvação o povo que está confiado à sua responsabilidade. Assim ensinava Malaquias: os lábios do sacerdote serão depositários da ciência e de sua boca hão de conhecer a lei, porque ele é um anjo do Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Por certo, outra graça inegável deste sacramento é o poder especial com relação ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. No sacerdote, esse poder é pleno e perfeito, por ser ele o único que pode consagrar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Nos outros ministros de ordens inferiores, o poder é maior ou menor na proporção em que cada qual se achega, mais ou menos, no sacramento altar, em virtude do seu próprio ministério. Este poder se chama também caráter espiritual, porque distingue dos outros fiéis os iniciados em ordens sacras, por meio de um sinal que lhes imprime no interior da alma e os consagra exclusivamente ao serviço do culto divino. O apóstolo parece referir-se a esse caráter quando escreve a Timóteo: não deixes de aproveitar a graça que em ti existe e que te foi dada em virtude de uma palavra profética, juntamente com a imposição de mãos de sacerdote. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. E noutro lugar: eu te exorto a que faças reviver a graça de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha só, ele como bispo, falando da nomeação com a imposição das mãos que ele fez de sacerdote. Bispos nomeando sacerdote. Então é muito bom as pessoas entenderem que os 12 apóstolos são os primeiros sacerdotes e bispos da Santa Igreja, porque quando você vê lá a imposição das mãos, são os bispos e padres ali já exercendo o seu ministério. Porque depois do protestantismo e depois de alguns movimentos que imitam o protestantismo dentro da Igreja Católica, todo mundo acha que agora que qualquer pessoa pode ficar com a mão na cara da outra, falando supostas profecias, supostos ensinamentos. Isso é uma banalização. Isso é uma caricatura protestante que também está dentro da Igreja Católica. Esse negócio de qualquer uma pessoa pode rezar com a mão estendida para outra. Ainda dizer que está na Bíblia, assim. Na Bíblia, quando mostra isso na Bíblia, é a passagem hierárquica dos bispos nomeando os seus sucessores, que são os padres que estão chegando, ou os padres administrando os sacramentos, através da imposição das mãos. Tem nada com essa banalização que está hoje aí com o fiel leigo fazendo essas coisas. Isso aí são movimentos que imitam o protestantismo, que o protestantismo é uma religião sem sacerdote,
onde todo mundo é igual, onde todo mundo pode fazer tudo. Copiaram isso e jogaram dentro da Igreja Católica, dentro de certos movimentos. Isso é absurdo. Portanto, a explicação aí sobre a dignidade do sacerdote, baseado no Catecismo Romano, e que nós terminamos aqui. Obrigado aí pela atenção.